Eu sou uma moara que tem a vida dividida antes de São Paulo e depois de São Paulo. Sim, vou contar para vocês. Eu nasci em Belém do Pará, que a gente chama de Mairi, né? E eu vivi dos meus 1 aos 5 anos em Santarém, no Rio Tapajós, onde tem aquelas águas maravilhosas. Tive toda essa vivência ali no Rio Tapajós, porque a minha mãe e meu pai são de lá. Nesse momento que eu vivi lá, eu vivenciei, né, o que é essa cultura tapajônica, essa cultura de lá, que é muito rica. Eu comia um tambaqui assado, um pirarucu, que é muito comum, farinha, tucupi, tacacá. Fui criada no carimã, no tarubá. E a minha família paterna mora toda lá, né? Então, eu fui criada pela minha avó também, que é uma grande referência para mim, Dona Maria. Inclusive, tem uma foto ali mostrando meu aniversário, quando eu morava lá em Santarém. E a minha avó é aqui embaixo, que vocês podem ver nessa imagem aqui de baixo. E eu também convivia com as minhas primas. A minha família tem muitas mulheres, né? E as minhas primas, né, especialmente com a Lucilene, que eu considero uma mãe também para mim. Ela é uma liderança indígena, inclusive, atualmente, hoje, lá em Santarém. Tem uma luta com a agricultura familiar. Quando eu já estava morando em Belém do Pará, lá quando eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, eu tinha um envolvimento, eu comecei a me tornar também artista, mas eu comecei a pintar roupas de amigos. Isso aí. Né, como vocês podem ver aqui, eu comecei a pintar roupas de amigo e eu pintava, customizava, reciclava, participava lá também. Estava começando uma moda mais autoral ali naquele tempo, né, que faz um bom tempo. Só que assim, eu fiquei sendo conhecida como uma estilista regional. Só que esse regional, ele vem carregado com um pouco de preconceito, assim, como se a moda regional fosse menos do que a moda criada com inspiração de fora. Naquela época, que faz um bom tempo atrás, né, uns 20 anos, infelizmente, a gente ainda era muito influenciada pela cultura estrangeira, comercialmente falando, né, nas modas. Mas aí, como é que eu não ia me inspirar nessa Amazônia inteira, né? Porque ela fazia parte de mim, ela faz parte, ela é uma extensão do que eu sou. Então, ela é isso, a arte é a extensão do que eu sou. E quando eu me mudei para cá, para São Paulo, né, ele não foi só um deslocamento geográfico. Ele foi também um deslocamento existencial. Por quê? Porque foi em São Paulo que eu me tornei, inclusive, artista, que antes eu não me colocava enquanto artista. Foi em São Paulo que eu estudei, fiz vários cursos, me envolvi também com vários coletivos ativistas, né? Fui cada vez mais conhecendo esse sistemão da arte contemporânea, que não é nada fácil, e tentando, de alguma forma, adentrar também nesse meio. E interessante que teve uma fase que eu conheci uma artista que foi uma grande referência e continua sendo para mim, que é uma artista que ela me provocou muito, né, a Catarina Agustiquem. Não sei se vocês conhecem. Conhece? E a Catarina Agustiquem, ela me provocou justamente pelos desenhos que eu fazia, vocês estão vendo. Perguntou quem era Moara, quem eu sou, qual a minha identidade. Qual é a minha ancestralidade? E eu lembro que isso fez sabe, assim, eu fiquei, gente, quem eu sou, né? E eu comecei a refletir sobre isso. Quem é a Moara Tupinambá? Antes era Moara Brasil, tá? Quem é essa Moara Brasil? E foi a partir daí que eu comecei a buscar a minha história, a fazer o que a gente chama de reconexão com a nossa ancestralidade. Eu comecei a fazer um caminho de volta para a minha casa. Mas, assim, não é nada romântico, tá? Esse caminho ele é cheio de feridas abertas, de feridas coloniais. E não é nada fácil para quem sofreu apagamentos. A gente sabe muito bem disso. E aí foi quando eu criei um projeto que se chama Museu da Silva. Lá pelos anos 2019, mais ou menos, eu criei esse projeto Museu da Silva, que ele visava justamente investigar um pouco dos processos da história, memória da minha família Silva, por parte de Curunã, do meu pai, na comunidade de Cucurunã. E foi, inclusive, a partir dessa imagem que chegou até mim, porque eu nunca tinha visto foto do meu avô aqui no meio, de óculos, maravilhoso, e com a minha avó e a minha família aqui, né, lá na comunidade. Isso aqui
O meu pai me contou pela oralidade. Quando eu vi a foto, né, certificou tudo pela oralidade. E eu fui conhecendo cada vez mais as comunidades ali em Santarém, e aí eu fui também conhecendo e me envolvendo com o movimento indígena, ali do Baixo Tapajós, principalmente, né, eu fui me envolvendo com o movimento indígena do povo tupinambá. Por quê? Porque aqui nessa região é de onde vem a família da minha mãe, que fica bem aqui em Boim. E também a gente tem uma história aqui indígena, que foi super apagada na colonização, e que a gente começou a também ir atrás. Então, esse processo, eu fui buscar essa minha história ali, em Boim também. Só que eu não fui sozinha, eu fui com a minha mãe. E isso, com certeza, deu muita força para mim, para esse processo, para esse caminhar, né? Lá, a gente foi chamada a entrar na aldeia Tucumã Tupinambá, que é a nossa aldeia que nós temos ali na Vila de Boim. E foi muito importante para a gente estar ali, naquele lugar, porque a aldeia Tucumã Tupinambá, ela fica naquela reserva ali na vila, mas tem muitas lutas ali, né? E uma delas que foi proposta, que a gente se envolvendo com a comunidade, foi da gente levar facilitações com cursos, com oficinas, com aquilo que eu sei fazer, gente, que é arte, né? Que é criação, que é me envolver com a criatividade. E a minha mãe foi junto também. E a gente conseguiu desenvolver algumas atividades lá, alguns cursos, oficinas, gente, tudo de forma assim totalmente sem recursos, bem na força mesmo, na luta. E eu fiquei muito feliz de poder ver a minha mãe se envolvendo ali, né, conversando com os mais velhos, lembrando, tendo lembranças, né, da minha avó, do meu avô, dali, porque todo mundo falava que foi aluno da tua avó, enfim. E isso foi muito legal para a reconexão também da minha mãe, que está aqui. A minha mãe, ela começou a também desenhar, a pintar junto com os parentes. Isso foi muito legal. E a gente, inclusive, fez uma atividade lá que a gente subia no palquinho, cada um explicava, mostrava seu caderninho. Está aqui a minha mãe. E foi muito legal, todo mundo colocando cocá, enfim, mostrando ali que a nossa cultura ela resiste, que ela estava ali resistindo, e que a arte pode sim transformar e também atualizar a nossa cultura. Então, para mim, isso foi uma grande virada ver minha mãe. E teve, inclusive, no último atividade que nós fizemos lá, a gente fez uma atividade de trazer a nossa cartografia da ancestralidade. Assim, mapeamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu prefiro cartografia, né? A gente está falando com a língua portuguesa, vamos falar de cartografia. E a gente tentava trazer algumas camadas da ancestralidade, conversando com os parentes. Imagine uma oficina onde tem anciãos, jovens e crianças, tudo junto, né? Então, é isso, né? Vocês imaginam, né? Então, e aí a gente fez essa cartografia. Eu lembro muito bem que a gente começou a tentar investigar uma camada que é a espiritualidade. Não essa espiritualidade religiosa que vocês conhecem. Essa espiritualidade envolvida com nossos encantados, né? A gente começou a investigar ali, e aí eu lembro muito bem que uma parenta, que assim é de uma das igrejas que tem lá, comentou: mas isso é coisa do demônio. E aí a gente, assim, claro, isso gerou um desconforto, né? Obviamente, na gente que estava ali. Não foi só eu que estava, estavam vários artistas indígenas também do território e de Belém. E aí a gente tentou ouvir, na verdade, trazer os mais velhos para contar sobre Curupira, sobre Jurupari, sobre Mapinguari. E foi aí que a gente foi ouvindo as histórias dos mais velhos, e essa parenta também começou a contar. E acabou que todo mundo fez a cartografia e desenhou e escreveu, e cada um contava uma história de Curupira, e inclusive de Mapinguari, né, que histórias atualizadas, crônicas, que vocês nem imaginam. Era cada coisa, e inclusive do Patauí, que eu lembro muito bem, que eu não conhecia esse cantado. E foi muito interessante. E aí eu pude entender que, a partir da cartografia, né, e a partir dessas atividades, eu entendi que a arte ela pode ser cura, que a arte ela também ela é autocuidado, individual e coletivo também, né? Que, inclusive, isso é muito importante para a nossa reconstrução tupinambá, porque apagaram tanto da nossa história, da nossa memória, que a gente está reconstruindo aquilo que ainda vive, que ainda sobrevive na gente ali. E eu lembro muito bem que meu cacique comentou comigo, com a minha mãe, a importância da gente ter voltado, da gente ter retornado para a nossa casa, da gente ter retornado para a terra, de conhecer a luta ali, a luta dos parentes. Porque, gente, não é nada fácil. São 500 anos de muita luta, de muita resistência. A gente sabe que, hoje, o mercúrio está presente no nosso sangue ali, que, infelizmente, a soja está comendo o nosso território,
que estão tentando vender aquele rio maravilhoso que é o Rio Tapajós, e que a gente está na luta, e que é importante a gente estar na luta. É importante a gente estar lá junto. É importante a gente conhecer a Amazônia de fato, e não só a partir de um imaginário do que é a Amazônia. É importante a gente se envolver. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, mas a gente precisa tentar. Para quem tem privilégio, para quem tem oportunidade, precisa tentar pisar na terra e conhecer esse território. Então, é por isso que é importante a luta. E os parentes ali, eles estão também lutando, né? Não sobrevivendo, né? Mas estão também, a cada dia, tentando também criar narrativas de felicidade, que é muito importante. Não dá a ser também só narrativas de derrota, né? Também narrativas de felicidade. É importante que criação ela tem essa oportunidade de a gente criar um futuro mais ancestral, né? Um futuro onde a gente possa construir mais, né? Foi a partir da colagem, foi a partir dessas oficinas que os parentes construíram também a sua autoestima ali e se desenvolveram a partir da ancestralidade de um nome que nem talvez conhecesse. Por isso que é importante essa luta, né? Essa luta de fomentar a cultura indígena, de fomentar a arte, para a gente conseguir construir, porque os parentes sempre tiveram soluções inovadoras, porque criação ela envolve imaginação, e imaginar futuros de adaptação também para aquilo que a colonização nunca deixou de impor no nosso povo, porque até hoje, né, a colonização ela está com outros nomes aí, mas ela continua atuando. Então é isso. Eu sou uma indígena do povo Tupinambá, da Amazônia, sou Moara Tupinambá, e eu sou também, como diz a parenta, a continuidade dos nossos ancestrais, e também sou semente dos que virão. Então, seguimos resistindo, seguimos reexistindo. Cueca Turetê, muito obrigado a todos vocês.